Hello, Loninho. Welcome to another video. Now we'll be talking about adjectives and how to describe people. A gente vai falar um pouquinho hoje de como descrever pessoas, falando um pouquinho sobre as suas qualidades, as suas características físicas, ok? A gente está na lição 5 do Intermediate, do Basic Vocabulary News. Esse daqui é o material que a gente está usando, você sabe disso, you know that. A gente está fazendo todo um apanhado teórico, trabalhando pronúncia e depois fazendo os exercícios juntos também, ok? Então, de novo, eu venho aqui pedir para você imprimir esse material e você fazer o seu curso completo de vocabulário, tá bom? Eu sei que às vezes as coisas, quando a gente está começando, elas são muito difíceis, né? Tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, a gente se desespera um pouco, mas eu gosto muito de um texto até bíblico, olha eu falando da Bíblia, que diz, não despreze o tempo das pequenas coisas. Tá lá em Zacarias, eu acho, se eu não me engano, faz tempo que eu não leio a Bíblia. Mas eu acho isso muito bonito, não despreze o tempo das pequenas coisas, eles são importantes, tá? Quando a gente está começando, a gente também está num processo muito importante, a gente não pode ficar só vislumbrado, querendo falar fluente, sem percorrer os caminhos que a gente tem que percorrer, ok? Vamos falar sobre vocabulário. Aqui tem sempre esse cantinho onde eu falo sobre um tópico gramatical extra ou um tópico de vocabulário extra, e aqui a nossa querida lousa. Primeiro, o que a gente vai fazer é perguntar como que alguém é. Eu quero perguntar, por exemplo, como que é o John. Então eu tenho aqui o John, I have got John is over here. Esse é o John. This is John. E aí eu quero saber também sobre a Mary. Mary e John. Mary e John, ok? Eu quero saber como que é a Mary em termos de aparência. Como ela é? Muitos alunos tendem a já perguntar How is Mary? E aí eles acham que isso é como é a Mary. Aluninho, isso significa como está a Mary. A gente está perguntando como ela está. Então, how's Mary? Oh, she's fine. She's fine. Ela está bem. Oh, she's okay. She's well. Você percebeu que não deu muito certo perguntar como é a Mary usando how is? Porque how is automaticamente vai na cabeça do nativo, o seu nativo vai entender isso como a pessoa está e não como ela é. Se você quiser pedir uma descrição, so to ask for a physical description of someone, para perguntar sobre a descrição física de alguém, a gente vai fazer essa pergunta. What does alguém look like? Aluninho, fica de olho nesse does, porque dependendo do seu sujeito, lembra que é uma pergunta no simple present, ele vai mudar para do, né? Se eu pergunto, por exemplo, como você é, sei lá, eu quero saber como você é. Como você é? What do you look like? Porque a gente sabe que para you é do, não é does. Nesse caso, eu quero perguntar como é a Mary. What does Mary look like? What does Mary look like? Se eu quero perguntar do John, what does John look like? Mas lembra que no plural, se a gente quiser perguntar dos dois, como eles são, what do they look like? E a gente está perguntando, obviamente, no presente. We are asking this question in the present. Present simple. If we're talking about someone who has died, for example, you can use did. Se você quiser perguntar de alguém que já morreu, sei lá, como que era o Michael Jackson? Vamos perguntar isso. What did... Você já sabe usar o passado. What did Michael Jackson look like? Então, no final das contas, para mexer na estrutura do verbo, você vai mexer no auxiliar, né, aluninho? Você já sacou isso em inglês. Você sabe que é assim que funciona. You know that that's the way it works. Mas vamos dividir, então, como é que a gente vai falar das pessoas. Eu quero começar falando sobre a altura, tá? Depois a gente vai falar sobre o rosto, sobre a face,
Depois a gente vai falar se a pessoa é magra, se ela é gordinha. A gente vai fazer um apanhado geral de como perguntar ou como descrever fisicamente alguém. Mas vamos lá, repitam comigo. What does Mary look like? What does Mary look like? Como é a Mary? Aluninho, repetindo em voz alta. What does John look like? What does John look like? Tente gravar você repetindo para você se ouvir depois. What do they look like? What do they look like? What did Michael Jackson look like? What did Michael Jackson look like? Ok? Muito bem, então vamos começar falando, descrevendo as pessoas em função da sua altura. Aqui você está acompanhando comigo, está bem pequenininho. Se você quiser melhorar isso, pega o seu PDF ou imprima seu materialzinho, porque aí você consegue, junto comigo, me vendo na câmera, me vendo aqui no vídeo e fazendo as suas atividades, ok? Eu queria muito que isso acontecesse. Muito bem. A primeira categoria que a gente vai falar é sobre altura, height. Repete comigo. Height. Height. Repete 3 vezes. Height, height, height. Altura. E weight. 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 Peso. Altura, peso. Aluninho, anota. Anota isso. Height, weight. Altura, peso. Quando a gente está falando de altura, alguém pode ser alto, tall. E aqui a gente está usando o verbo to be, ok? Porque alguém é alto. Someone is tall. Como a gente já falou sobre a pergunta, né? Como é alguém? Eu vou deixar só essa segunda parte. I will just let the second part over here. Porque a perguntinha do John vai ser, como é o John? What does John look like? Quando a gente está falando de height, when we're talking about height, it's quite common for us to use verb to be. É muito comum que a gente use o verbo to be, porque a pessoa é alta, ela é baixa, verbo ser. Então aqui eu posso dizer, he is tall. Ele é alto. He's tall. A gente pode dizer que ele é muito alto. He's very tall. Você já aprendeu esse intensifier. Estou só lembrando você. Very tall. Lembra que o very é muito. Vou até colocar aqui. Estava fora da lição. But this is muito. Quando a gente está usando um adjetivo, uma característica. Tá? Só nesses casos. Very tall. Tall. A gente pode dizer que o John é médio. Medium height. Medium height. Então, o John é médio. Ele não é nem alto nem baixo. He is medium height. He is medium height. Eu posso dizer que ele é pequeno. He is short. Ele é baixo. Guys, a gente não usa small para pessoas, right? A gente usa small quando a gente está falando de coisas. Então, isso é pequeno, mas para coisas, não para pessoas. Da mesma maneira que a gente também não usa big, né? Big são também para ser usado com coisas. Isso significa grande. A não ser que você queira dizer que alguém é gordo em inglês. Aí você pode dizer, nossa, o John is a big guy. Você pode dizer que ele é big, mas aí está sendo um pouco rude com o John, talvez ele não goste. Beleza, tall, medium height, short. Em termos de peso, a pessoa pode ser fat, mas isso não é muito legal. A gente prefere usar fat para falar de objetos, de animais, não de pessoas. Para pessoas, a gente prefere um outro termo mais carinhoso que é chubby, fofinho. Chubby, chubby, ou overweight, overweight, acima do peso, overweight. So, what does John look like? He's overweight, for example, and tall. Você percebe que com peso e com altura você pode usar o verbo to be e o and. Então você pode colocar altura and peso, height and weight. So what does John look like? He is chubby and short. He is overweight and medium height. Or the contrary, he is tall and chubby. It's possible. Quando alguém é magro, a gente pode falar que a pessoa é thin.
Mas esse thin não é muito legal, porque é a mesma coisa que fat, você está falando que a pessoa é magricela. Então, para falar que a pessoa é magra, a gente prefere usar slim. Slim. Fat, chubby, overweight, thin, thin, olha o sonzinho do TH, slim, very tall, medium height, short ou just tall. Ok? Muito bem, então isso daqui a gente vai utilizar com o verbo to be, ok? Você já anotou, a gente já repetiu, a gente já falou do John. Se eu quero falar que a Mary é gordinha e média, what does Mary look like? Oh, she's medium height and chubby. She's medium height and overweight, for example. Now, para falar sobre face and head, você está vendo que eu estou descendo aqui, face and head. Para falar sobre a face and head, a gente já não vai usar mais o verbo to be, né, aluninho? Porque a gente não é, por exemplo, falando do meu olho. Meu olho é verde, mas eu tenho olho verde, eu não sou olho verde, right? A gente não vai usar o verbo to be nesse caso. A gente vai usar com a pessoa o verbo have. Alguém tem olhos verdes. Someone has green eyes. Então vamos lá, para falar sobre olho, eyes. Então a gente pode dizer que a pessoa tem green eyes, olhos verdes, brown eyes, olhos marrons, castanhos. A gente pode dizer dark eyes, olhos escuros, black eyes, olhos negros. A gente pode dizer que o olho é gray, cinza. A gente pode dizer que o olho é blue, azul. E sempre com o terminho eye. E aí você vai lembrar que a gente está falando de have agora, né? Então, se eu quero dizer sobre os olhos do John, eu vou dizer he has... He has green eyes. He has green eyes. Ou, como você já aprendeu sobre o have e o have got, você pode até usar aquela estrutura mais sofisticada do has got. Tá lá na aulinha de gramática, se você não pegou, eu acho que é a aula 7. Volta lá e dá uma estudada nesse have got. He has got blue eyes, for example. He has got dark eyes. Ok? A gente pode usar dark antes de algumas cores, por exemplo, verde escuro. He has got dark green eyes. Dark já não dá, né? Fica estranho. Mas o contrário de dark, light. Então a gente pode dizer que alguém tem o olho marrom claro. So he has light brown eyes. He has light brown eyes, or he has got light brown eyes. Okay? When you're talking about hair, para falar do cabelo, a gente tem alguns termos. A gente pode dizer que o cabelo é longo, long hair. A gente pode dizer que o cabelo é curto, short hair. A gente pode dizer que ele é na altura do ombro, it's shoulder length. Shoulder length. Cabelo na altura do pescoço, right? Shoulder length. A gente pode dizer que o cabelo é comprido, liso, straight hair. A gente pode dizer que ele é ondulado, wavy hair. A gente pode dizer que ele é encaracolado, curly hair. A gente pode dizer que ele é espetado, spiked hair, or spiky hair. Muito bem, vamos repetir comigo. Long hair, short hair, shoulder length hair, straight hair, wavy hair, curly hair, spiky hair. Guys, desculpe, eu errei aqui, é um TH. Esse length, wide, yes, it's a TH, not HT. Great, green, brown, dark, black, gray, blue, para falar dos eyes. E a mesma coisa para o cabelo, né? A gente também pode falar da cor. Aqui eu só coloquei os estilos e o tamanho. But we can talk about dark brown hair, light brown hair, black hair, ok? São estruturas que a gente pode utilizar.
nós também podemos falar sobre algumas coisas que tem no rosto, principalmente homem, né? Tipo, a gente pode ter beard, que é barba, beard, beard. Pode ter um mustache, mustache. A gente pode ter freckles, que são sardinhas. Repita comigo. Beard, mustache, freckles. Todas essas estruturas são com have, aluninho, right? Para a gente falar da pele, é muito comum a gente usar, to talk about skin, a gente usa dark, para falar que você é moreno. I am dark, I have dark skin. Para falar que você é branco, você pode usar a palavra fair. Fair, fair skin, muito branco. Para cabelo, cabelo loiro, a gente usa blonde. Blonde hair, blonde hair. Okay? A gente pode falar que a pessoa também é blonde, sorry. There's an ED there. Nós também podemos falar que a pessoa é blonde. Da mesma maneira que a gente pode falar que a pessoa tem fair hair. Fair, claro. Fair hair. Ok? That's quite good. Então vamos falar sobre o John. What does John look like? He's tall and overweight. He has got light brown eyes, long straight hair, a mustache, freckles, and dark skin, for example. So you see, we are giving a complete description of what John really looks like. Com esse vocabulário a gente consegue falar exatamente como o John é, right? Falando de coisas que ele tem e coisas que ele é, ok? Very good. E vamos finalizar, let's finish, falando sobre algumas expressões quando nós estamos falando de beleza, quando a pessoa é bonita, quando a pessoa é muito linda, quando a pessoa é feia. Coisas acontecem. Aí também é um verbo to be. A gente volta para o verbo to be agora. Quando a gente está falando de homem, em geral, a gente pode usar tanto good looking. This is for men. And this is for women. Existem algumas modificações. Para os dois a gente pode usar good looking, que é atraente, alguém bonito. Good looking. So, John is good looking. Mary is good looking. Tranquilo, né? Para a mulher, a gente prefere usar beautiful. Se a gente quiser usar beautiful, a gente prefere esse termo para mulher. A mesma coisa para pretty. Ok? A gente prefere, não é errado, não é um erro enorme dizer a beautiful man, tá? Mas a gente prefere, porque para homem a gente tem um termo que é handsome. Handsome. Ok? Para os dois, você pode usar ugly, se eles forem feios. Ugly. Você pode usar também um termo que é assim, não sou nem tão bonito nem tão feio, eu sou a média. Average looking. I'm average looking. Também com verb to be, ok? So, good looking. Repeat. John is good looking. Repeat. Mary is beautiful. John is handsome. They aren't ugly. They aren't ugly. They are average looking. Eles são assim, na média. Não são nem bonitos nem feios. They are average looking. Normal, comum. Average looking. Average looking. Ok? Então a gente já consegue falar que o John... Vamos escrever algumas coisas sobre o John para a gente não se perder. So we don't get lost. A minha pergunta era como era o John? What does John look like? What does John look like? So we could say he is medium height. Vamos escolher um daqueles lá de altura. Medium height and chubby. He's medium height and chubby. A gente falou sobre a altura e o peso. Height and weight.
A gente pode falar sobre algumas coisas que ele tem. He has got long, straight, brown hair and blue eyes. Então, ele tem cabelo longo, opa, um G aqui, longo, liso e castanho. Então, ele tem um cabelo longo, liso e castanho e olhos azuis. And he has blue eyes. This is John. A gente também pode falar he's not very handsome. Ele não é muito bonito. He is average looking. He's average looking. Estruturas que a gente tem para falar sobre a aparência do John. Também daria para falar sobre a aparência da Mary. Em termos de idade, agora, age, a gente se refere a elder, que é uma pessoa velha, and elder. Também é comum usar elderly, idosos. Elderly people, ok? Um idoso. Eu posso dizer assim, she's an elderly. Ela é uma idosa. She's an elderly woman. Ela é uma mulher idosa. A gente pode dizer old, mas não é muito legal, né? Ficar falando que a pessoa é velha. A gente pode dizer que ela é nova. Young. Cuidado que new é novo, mas é pra coisa, não é pra gente, right? Para pessoas a gente usa young. A gente pode dizer middle-aged, alguém de meia idade, middle-aged. E quando a gente quer falar que alguém é mais velho ou mais novo, aqui entra uma gramáticazinha, né? Que é o comparativo. The comparative. Você não sabe isso ainda, talvez, ou até saiba, mas a gente ainda não falou sobre isso. Quando a gente quer falar que um adjetivo é mais alguma coisa, mais bonito, mais feio, mais gordo, depende muito do adjetivo. Se o adjetivo for pequenininho, como old e young, a gente pega o adjetivo. Se esse adjetivo for pequeno, if it's short, e a gente acrescenta ER no final. Então, se eu quero falar, por exemplo, mais velho, eu digo older. Se eu quero falar que o John é mais velho que a Mary, John is older than Mary. E mais jovem, younger. Eu posso dizer, então, que a Mary é mais jovem que o John. So, Mary is younger than John. It's possible. Aqui a gente está trabalhando uma estrutura de comparativo, right? E expressõezinhas que eu comecei com elas. Eu comecei com a pergunta What does John look like? E a gente completou algumas coisas sobre ele. Falta só falar da idade. Vamos dizer que he is a middle-aged man. Ele é um homem de meia idade. He's a middle-aged man. E algumas expressões. Expressões para perguntar sobre a aparência sempre vão vir linkadas com o how. Assim como a pergunta sobre idade, lembra? Se eu quero perguntar quantos anos você tem, em inglês a gente pergunta how old are you? Então a gente pega um adjetivo do que a gente quer perguntar. Por exemplo, se eu quero saber a sua idade, eu quero saber o quão velho você é. Por isso que a estrutura fica how old are you? Se eu quero saber a sua altura, eu posso perguntar quão alto você é. How tall are you? Okay? So, how old are you? How tall are you? Se eu quero saber qual o seu peso, eu posso perguntar quão pesado você é. How heavy are you? How heavy are you? How heavy are you? Lembra que a gente está usando are you aqui, né, Lulinho? Mas você já consegue fazer as modificações. Eu quero perguntar do John. How old is he? He is 39 years old. Você sabe disso. How tall is John? He is... Olha que legal. A gente não responde com ele tem, do verbo ter.
a gente responde como ele é. He is 1 meter and 75 centimeters. He is. How tall are you, aluninho? I am 1 meter and 89 centimeters tall. Aqui a gente não usa o old na resposta, a gente usa tall aqui na resposta também. He is 1 meter and 75 centimeters tall. I am 1 meter and 89 centimeters tall. How tall are you? Quão alto é você? Qual a sua altura? How heavy are you? Quantos quilos você tem? Uma outra maneira de perguntar isso é how much do you weigh? Esse é o verbo pesar. Quanto você pesa? A mesma pronúncia de weigh caminho. Tá? Não se preocupa com esse GH. How much do you weigh? How much do you weigh? Quanto você pesa? E aí você pode dizer, eu peso. Nesse caso, eu vou usar o verbo pesar. Vou dizer assim, he weighs 100 kilos. Ok? Eu acho que é isso, pessoal. A gente finalizou, então, a parte teórica da aula. A gente vai fazer agora os exercícios. Eu queria que você repetisse comigo. Vamos lá. Let's repeat. How old are you? How tall are you? How heavy are you? How much do you weigh? Good. E agora, o seguinte, eu vou treinar com você essa estrutura de resposta que a gente usou para o John. Eu apaguei aqui, mas eu vou colocar de novo. He weighs... Você lembra que esse S é por causa do present simple, he, she, it, 100 kilos. Vamos lá, aluninho, seguinte, vamos repetir comigo? What does John look like? Good. He is medium height and chubby. He has got long, straight brown hair and blue eyes. He is not very handsome. He is average looking. He is a middle-aged man. He is 39 years old. He is 1 meter and 75 centimeters tall. He weighs 100 kilos. Nós fizemos uma descrição completa. We've made a complete description about John's appearance. A gente fez uma descrição completa sobre a aparência do John. Agora eu vou te perguntar e eu quero que você leia o que está escrito aqui em voz alta para que você se ouça. Vamos lá, aluninho. 1, 2, 3. What does John look like? Muito bem, aluninho. Muito bem. Agora é o seguinte, você vai pausar esse vídeo aqui e você vai correr lá para fazer as suas atividades na lição 4 do Essential Vocabulary News, por favor. Mas, vou fingir que você já voltou e a gente vai corrigir, ok? Vou só apagar minha lousa e a gente vai corrigir. Aluninho, não continua essa aula sem fazer a sua atividade. Eu sei que às vezes a vida é corrida e eu falo isso em todos os vídeos, mas aqui não vai ser diferente não. Se você está me ouvindo agora, você devia se sentir culpado se você está me ouvindo sem ter feito as atividades, você deveria estar se sentindo culpado. Você deveria ter pausado esse vídeo e ido fazer as suas atividades, tá bom? Mas muito bem, vou fingir que isso aconteceu. Aluninho, voltei! Você me despausou. A gente vai fazer as atividades juntos, ok? We will do the activities together now. Primeiro exercício. Complete the sentences. Tá bem fácil, hein? Vamos lá. Number 1. Eu acho que eu vou trazer isso daqui um pouquinho mais perto. Acho que tem um jeito de eu fazer isso.
Aí, agora você enxerga melhor, aluninho. Ó, 5.1. Complete the sentences. He's only 1 meter 52. He's quite short. Esse quite, ele funciona quite. Ó, Q-U-I-T-E, quite. It's very similar to very. Ele é muito parecido com very. A gente geralmente usa antes de um adjetivo, before an adjective, para falar de muito. Então ele é muito baixo, he's quite short. Muito no sentido razoavelmente baixo. Number 2, very talented people are often good at basketball. Oh, come on. Very tall people. Number 2, tall. So repeat, very tall people are often good at basketball. Very tall people are often good at basketball. Good. 3, models are usually beautiful, good looking, pretty, handsome. Okay, these are all possibilities. 4, does she have dark skin? No, it's fair. The contrary of dark, fair for skin. So no, it's fair. É branca, é clara a pele dela. 5, she's only 7. She's very young. She's only 7. She's very young. Number 6. If I eat too much, I will be chubby, overweight, fat. That's number 6. Number 7. My grandfather is in this hospital. It's a hospital for elderly people. Pessoas idosas. Elderly people. Okay? Number 5.2. Você está corrigindo comigo, aluninho, repetindo em voz alta. Tenta, nesses momentos, gravar a sua própria voz para você se ouvir depois, durante o dia, quando você estiver trabalhando. Beleza? Ou fazendo alguma outra coisa. Number 5.2. You should complete the questions using the words in brackets. Tem aí uma palavrinha em parênteses, into brackets, e uma resposta. Você vai ter que fazer uma pergunta. Olha o número 1. He's about 1 meter 75. Ele é mais ou menos 1,75 m. Ele é. Lembra que a gente não usa ele tem em inglês para falar da altura, nem para falar da idade. A pergunta então seria how tall, mas estou perguntando do seu irmão. Your brother. Seu irmão é ele. Para ele eu uso is. So how tall is your brother? Repeat. How tall is your brother? Number 2. No, she's got dark hair. She's got dark hair. Então estou dizendo não, ela tem cabelo escuro. A pergunta provavelmente é se o cabelo da Helena é branco. So, ou é claro. Is Elena's hair fair? Or is Elena's hair blonde? As duas formas estão corretas. No, she's got dark hair. Number 3, Mike's hair. E aí a gente está perguntando alguma coisa e a resposta é yes, it's quite long. Então eu estou perguntando, is Mike's hair long? Is Mike's hair long? O cabelo do Mike é longo. Yes, it's quite long. Number 4. Your parents. E aí a gente está dizendo, não, not really. They're middle-aged. Eles estão na meia-idade. Are your parents old? Are your parents old? A gente poderia perguntar, are your parents elderly people? It's also possible. 5. A gente está perguntando sobre his sister, irmã dele, e a resposta é sim, yes, she's very pretty. Então a pergunta para mim parece ser, is his sister pretty? Or, is his sister good looking? Is his sister beautiful? Okay, yes, she's very pretty. Number 6. Sarah, so thin. Sarah, muito magra. A resposta tá com she's very ill. Ela tá muito doente. Por que que a Sarah está tão magra? Why is Sarah so thin? She's very ill. Ela tá muito doente. De novo, número 6. Why is Sarah so thin? Porque a Sarah tá tão magra. Esse so, aluninho, so, ele significa
muito. Também parecido com o quite, que eu acabei apagando aqui com as minhas costas. E o very, so, também antes de um adjetivo. Quite, very e so a gente utiliza para falar muito, ok? Número 5 now. Number 5 now. Write sentences about the people in these pictures. So, we should look at the people in the pictures and talk about them. Write sentences about them. A primeira, Susana. Susana's got long blonde hair and fair skin. Ela tem cabelos longos e loiros e pele clara. E o Jeff? Jeff has spiky hair, he has a beard, he has fair skin. Okay? What about Caroline? Caroline's got long dark hair, she's got dark skin and dark eyes. What about Stephen? Stephen's hair is shoulder length and he has a mustache and fair skin. Ok? Algumas coisinhas sobre eles. Agora, algumas perguntinhas para vocês. Write questions. Vocês deveriam fazer a pergunta, na verdade, né? Ó, número 1. Your brother height. A altura do seu irmão. How tall is your brother? Repeat. How tall is your brother? Muito bem. Agora a gente quer saber como que o seu professor é. A gente conhece a estrutura. What does your teacher look like? What does your teacher look like? Number 3. Quanto você pesa? How much do you weigh? How much do you weigh? Number 4. A idade da sua mãe. How old is your mother? How old is your mother? Number 5. A altura, height da sua irmã, your sister. So, how tall is your sister? How tall is your sister? And number 6, os seus pais. Como são os seus pais? Lembra que agora está no plural, it's in the plural, so we should use do. What do your parents look like? What do your parents look like? Ok? Aluninho, terminamos mais uma aula de vocabulário. Você conseguiu ter uma parte teórica, repetir, adquirir pronúncia e também conseguiu praticar os exercíciozinhos do livro. Se você errou muito, marca uma bônus class comigo, tira suas dúvidas durante as aulas. Aluninho, please, não fica cultivando dúvidas. Se você tiver com alguma dúvida, manda uma mensagem para mim, entre em contato e a gente vai tirar essa sua dúvida. Beleza? Muito obrigado, beijo, até a próxima. See you next class.